planetas retrógrados. Tirando o Sol e a Lua, todos os outros planetas ficam retrógrados em algum momento. Por exemplo, Mercúrio fica 3 vezes ao ano. Então, nós vamos falar dos 3 planetas principais retrógrados no mapa de nascimento. Quer dizer, não principais, mas os pessoais. Então, eu vou falar de Mercúrio, de Vênus e de Marte. Como você fica sabendo se você nasceu com esses planetas retrógrados? Fazendo um mapa com um profissional de qualidade. Não invista, não economize nesse tipo de serviço. Mas também você pode ir lá no astro.com, que é um site super sério. Lá tem uma parte escrito efemérides, você vai lá clicar na página, você vai clicar no ano do seu nascimento e ali você chega no dia e no mês do seu nascimento e o que acontece é que tem a tabela do grau de cada planeta e se você tem algum retrógrado, do lado vai estar escrito assim, R, sabe o R da retrogradação? É interessante a gente saber se a gente tem algum planeta pessoal retrógrado, porque ele dá uma emperradinha. Óbvio que tudo tem solução, mas vamos conversar sobre esses 3 planetas retrógrados. Antes de mais nada, se você está chegando pela primeira vez aqui no canal, eu sou Jaqueline Cordeiro, astróloga, taróloga, runemal e escritora. Seja muito bem-vindo, se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações, comente e compartilhe com pessoas que também gostam desses temas. E deixe também, escreva o que você gostaria, ou, então eu tenho Mercúrio retrógrado na casa X, como isso me afeta? De acordo com o meu tempo, eu respondo todo mundo. Vamos falar primeiro de Mercúrio retrógrado. Muita gente tem Mercúrio retrógrado porque ele fica retrógrado de 3 a 4 vezes ao ano. Então, é possível que isso aconteça. Uma pessoa que nasce com a retrogradação do planeta da comunicação, ela vai ter um desafio especial na forma como ela fala, se comunica, escreve. Um pensamento é muito fechado, é muito para dentro. Na minha experiência de atendimento, as pessoas com Mercúrio retrógrado usam uma frase que é: você não vai me entender, não adianta eu falar, não adianta eu te explicar. Eu moro aqui em São Paulo numa rota de aviões e aí tem esses barulhos chatos. Em compensação, no fundo, tem muito som de maritaca para compensar. São pessoas que tendem a ser mais caladas, tem um pensamento que é mais para dentro, às vezes se sentem um pouco menos seguras com relação à sua inteligência, à sua capacidade de se fazer entender. Em geral, tem problemas de falar em público, então são desafios. Muitas vezes o Mercúrio retrógrado, mas aí a gente precisa ver outros aspectos, ele pode estar relacionado com a pessoa que é gaga, ou tem dislexia, ou tem déficit de atenção, mas aí vai depender de aspectos, principalmente com Urano e a Lua. Sempre aspectos difíceis, tá certo? E aí só vendo no mapa. Mercúrio retrógrado, ele, é claro que ele tem o seu lado difícil, mas ele tem o seu lado incrível também, porque essa pessoa, ela vai acabar desenvolvendo métodos de solucionar essas travações e esses problemas. Então, essas pessoas, em geral, ficam experts, depois de muito tempo, né, gente, em escrever, em dar palestra, mas não é que já nasceu com isso. Quando você tem uma deficiência em alguma questão da sua vida, física ou emocional, é muito comum que a gente busque incessantemente melhorar isso. Eu vou dar um exemplo que não tem nada a ver, mas para vocês entenderem. O Tarzan, da minha época de infância, aquele que gritava, oh, belíssimo e tal, com a Jane, eu li a história dele e ele foi uma criança com muitos problemas respiratórios.
E aí o médico sugeriu que ele fizesse natação para solucionar isso. E daí ele era pequenininho, franzino, e ele, assim, tinha dificuldades, né? Os outros eram muito melhores que ele nas competições, mas ele foi superando, ganhou aquele corpo exuberante. Quem se lembra, quem é da minha época, vai se lembrar dele, né? Aquela super massa. E ele acabou ficando um excelente nadador, ganhou campeonatos, até que ele foi para Hollywood fazer o papel de Tarzan. Uma dificuldade gerou uma insistência em uma superação que virou um grande talento. A retrogradação é isso, aquilo não é fácil e a gente precisa insistir, e muitos ficam expert naquilo que era o mais difícil. Na astrologia kármica, que não é a minha área, mas eu flerto e eu acho que faz um sentido, dizem que a retrogradação é uma situação que você teve problemas na vida anterior. Então, no caso de Mercúrio, eu já li que são pessoas que acabaram morrendo pelas coisas que elas diziam. Então vamos pensar na época da Inquisição, que uma pessoa que dizia alguma coisa, tipo, o Sol a Terra não é o principal do sistema solar, ele foi queimado, ou ela foi queimado, né? Pessoas que professavam coisas e que foram enforcados e etc. Essas pessoas viriam, eu estou falando isso porque vem de uma informação que uma vez eu li, eu achei que fazia sentido. Com essa retrogradação, com um gatilho inconsciente de que aquilo que ele disse ou ela disse causou um dano importante. E por que eu achei que isso faz um sentido? Porque eu já atendi muitas pessoas com Mercúrio retrógrado que acabaram indo para a área de comunicação, principalmente a escrita, e publicavam com pseudônimo. E eu falava, mas é tão incrível assinar o seu nome, por quê? Porque eu não me sinto confortável, sabe? Então, assim, são gatilhos de memórias que são inconscientes, mas enfim, é só uma observação, achei interessante isso. E daí, o Mercúrio retrógrado, ele vai trazer uma dificuldade dessa pessoa se fazer entender. Às vezes, essa pessoa precisa ser mais incisiva na sua comunicação, porque o que ele acha que falou claramente para o outro não vai entender. Então, esse é o desafio de quem tem um Mercúrio retrógrado. Aprender a ser direto, objetivo e tirar essa frase, você não vai me entender. Porque aí você perpetua algo que fica ali tatuado no seu corpo como uma dificuldade que você não vai sair disso. Também quem tem um Mercúrio em aspecto tenso com Saturno, aspecto tenso para mim é conjunção, oposição ou quadratura, pode sentir essa tremenda dificuldade. Às vezes a pessoa é brilhante, inteligente, ela não se sente capaz, ela se desqualifica intelectualmente, e até foge de áreas que ela poderia brilhar, mas aí com o decorrer da vida isso muda e a gente aprende, e principalmente quando a gente faz o nosso mapa, porque aí a gente descobre quais são os setores que são menos fáceis e a gente dá ao astrólogo ferramentas de mudar essa história, porque não é uma... Isso aqui não significa que isso não mude, né? Eu tenho Mercúrio retrógrado e ferrou para o resto da vida, não. A gente tem que melhorar onde nós somos mais frágeis e insistindo a gente muda. Esse é o primeiro ponto. Vamos falar de Vênus retrógrado. Quem tem Vênus retrógrado no mapa tende a patinar. Patinar para mim é muito difícil, hein? Eu nunca consegui patinar. Então, quando eu vou usar a palavra surfar, eu adoro o mar, que é fácil. Patinar é difícil. Patina no afeto. Vênus tem uma relação com sensualidade, com prazer, com parcerias, com contratos, com casamento. E Vênus retrógrado, a pessoa, ela, em geral, acaba escolhendo sem querer
tristeza, sabe? Sabe aquela história que você fala, gente do céu, as minhas relações são uma porcaria. Eu dou em mão dupla e recebo em mão única. É muito comum pessoas, independente do gênero, que com Vênus retrógrado tem uma baixa autoestima. Então, recebem muito pouco e aceitam isso. Às vezes não percebe gatilhos de relações tóxicas, podem ser afetivas, sociais ou profissionais, principalmente se há uma parceria. E aí o desafio é mudar esse padrão, não é? Claro que uma Vênus retrógrado, ela impacta muito, porque ela fala de amores, prazeres e desejos. Então a gente tem um desafio que é aprender a se gostar, a se valorizar. E eu sempre falo isso para os clientes com Vênus retrógrado. Tá numa relação que você é que faz tudo, a pessoa fala, eu não quero, eu tô com preguiça de ir aí você vai lá. Sempre é você, sai fora, porque você tá acionando o botão dessa Vênus retrógrado, simplesmente isso. Há uma tendência, muitas vezes, da baixa autoestima, e aí a gente aceita menos, e muitas vezes se envolver em relações que te dão muito pouco. Isso também para Vênus em aspectos difíceis com Saturno ou Vênus em aspectos difíceis com Quirón. A gente vive uma experiência de falta de amor próprio. Muitas vezes busca relações com pessoas que desprezam, que te tratam mal, às vezes pessoas que são compromissadas, sabe? Pessoas casadas, né, que vai te encontrar uma vez por mês e olhe lá e você aceita migalhas. Por isso que é tão interessante a gente fazer o mapa de nascimento, para a gente entender esse padrão e dar ferramentas para a gente sair desse padrão. Não adianta só saber que você tem um planeta retrógrado. Eu vou dar um exemplo bobinho, mas é interessante. Eu tenho déficit de atenção. Não adianta eu saber e todo dia falar, eu tenho déficit de atenção, eu tenho que criar mecanismos de minimizar isso, que é um ônus na vida de quem tem. E é como? Antes de sair, eu faço uma lista de manhã do que eu tenho que fazer. Antes de sair, eu leio a lista, eu checo se o que eu vou fazer, eu olho na minha bolsa, tá o celular, tá o carregador. Porque quem tem déficit de atenção esquece tudo, gente. É um caos. E aí a gente precisa criar mecanismos de desenvolver uma ação para minimizar isso. E quem tem planetas retrógrados, idem. Então, uma Vênus retrógrado observe se essa relação te dá muito pouco. Mas é melhor assim do que nada. Esqueça, o universo ele vai fazer você mudar esse padrão colocando trastes na sua vida, colocando relações que você está sempre se sentindo vazio e vazia. Tem esse aspecto, e às vezes Vênus também traz uma dificuldade de ganhar dinheiro, né? Porque Vênus rege Touro, que é a parte material, din-din, e Libra, que é a parte de contratos, afetos e sociedades. Muitas vezes uma Vênus retrógrada faz com que você cobre pouco, que você não reconheça a capacidade absurda e maravilhosa de criatividade e de inspiração. E aí faz trabalhos por mixaria, está sempre sendo explorado. Esse é um aspecto. E para finalizar, Marte retrógrado. Nós temos menos pessoas com Marte retrógrado, porque o Marte não é como Mercúrio, que fica ali 3 vezes ao ano. Pessoas que têm Marte retrógrado, Marte é o nosso guerreiro. Marte é aquela ação que a gente coloca limites, que nós somos assertivos, que nós somos diretos. As pessoas que têm um Marte, às vezes, descontrolado no mapa, são muito agressivas, são abusivas, sabe? Entronas, né, e tal. Quem tem um Marte retrógrado tem uma dificuldade enorme de colocar limites, de dizer não, de se posicionar, de ser assertivo, de ser direto. E essa raiva que tem que ser colocada para fora de um jeito saudável, que é quando você
se preserva e se protege, se ela não é externalizada, porque esse Marte está retrógrado, ela vem para dentro e ela gera problemas de saúde, como, por exemplo, a raiva, ela vai por ali, para a parte do estômago e tudo mais, gastrite, úlcera, refluxo, porque sabe, aquilo que você não coloca para fora, ele vem para dentro. Muitas vezes baixo libido, né? Baixo desejo sexual, uma baixa capacidade de se defender, medo, insegurança. Isso é bastante complicado, quer dizer, qualquer planeta retrógrado, quando não bem trabalhado, ele é complicado porque ele mina. E o Marte mina a sua capacidade de se sentir uma pessoa vencedora, né? Muitas vezes, essas crianças com Marte retrógrados, elas tendem a ser mais medrosas, então apanha. Não que eu estou defendendo que você bata, né? Crianças que batem. Mas sabe aquela criança que vem todo dia mordida? Você vai ver, ela tem um Marte retrógrado. Ela não consegue negociar sem precisar bater para que se defender. Ela não se defende. Não adianta a mãe ir lá na escola fazer barraco ou o pai, porque tá na vida. Essa pessoa vai crescer um adulto com essa dificuldade. Por isso que é importante fazer um mapa de nascimento para o astrólogo dar ferramentas de como você mudar esse padrão. Marte retrógrado, ele também pode dar constipação, porque o Marte, ele também Plutão é a oitava superior de Marte, não é? Então tem uma relação ali com o que a gente externaliza e muitas vezes com a parte de excreção. Crianças com Marte retrógrado, e se tiver com Marte e com aspecto físico Saturno ou Quirón, tendem a ser muito constipadas. É como se o cocô fosse uma coisa muito feia, não é? E aí ela guarda aquilo também. É interessante fazer esportes de combate, de luta, quem tem Marte retrógrado. Mas como vocês observaram, a retrogradação, ela tem solução, mas ela precisa ser trabalhada e identificada. Eu entendo que é algo que a gente tem uma deficiência e a gente só consegue resolver quando a gente percebe essa deficiência e busca ferramentas, claro que o autoconhecimento é fundamental nisso, para você perceber isso aí, de trabalhar toda essa parte. Eu falei desses três porque eles são planetas pessoais, então eles nos afetam, obviamente, de um jeito muito pessoal. Claro que a gente tem Júpiter, muitos podem ter Júpiter retrógrado, Netuno, Urano, Plutão, Saturno e tal, mas aí ele não toca tão no nosso pessoal quanto esses três planetas aí. É isso aí, conta aqui pra mim, você tem algum desses retrógrados? Como que você solucionou isso? Se não solucionou, como é que isso impacta a sua vida? Porque a gente precisa reconhecer as nossas dificuldades e buscar superar. Não adianta varrer para debaixo do tapete essas dificuldades, que elas vão aparecer o tempo inteiro. No Mercúrio, por exemplo, você está sempre envolvido em situações que as pessoas não te entendem, e aí você precisa falar demais, você fala, ai gente, eu odeio isso. Você precisa destravar. Com Vênus, relacionamentos onde você está sempre recebendo muito pouco e você vai se esvaziando e vai se sentindo muito menosprezado ou desprezado, e aí você tem que encarar isso. Ou com Marte, que o universo coloca pessoas que abusam, sabe, que intrometem na sua vida, para que você coloque limites e não adianta fugir. Esse relacionamento é assim, então eu fugi. Esse chefe era muito abusador, eu fugi. Não, o universo vai te pôr outros. Não adianta, a gente não consegue fugir porque muda o endereço, mas a situação é a mesma. É isso aí, um beijo super grande. Tchau, tchau.